Dória, você é um empreendedor, né? À toa que você faz eventos para grandes empresários, você chegou a prefeito, rapidinho passou para governador e agora quer chegar à presidência e já achou o seu nicho de mercado, o público conservador do Bolsonaro. Como tem milhões de brasileiros para serem enganados, serem feitos de trouxa, não duvido que dê certo. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e um comentário. Eu sei reconhecer um gênio empresarial quando eu vejo um, porque eu tive toda essa formação de executivo aí na época em que eu fui executivo. Depois eu falo sobre isso com mais detalhes, mas trabalhei numa empresa grande, fiz vários cursos e eu sei como é que funciona essa coisa. O Dória vê a política com a visão empresarial. Ele olha qual é o público-alvo, que produto ele tem para vender, qual é o nicho de mercado que ele quer atingir. E agora, ele vendo que existe uma queda de popularidade no Bolsonaro, não pelo discurso conservador, de forma alguma, mas pelo desgaste da sua verborragia, pelo desgaste causado pelo Flávio, Queiroz, as ligações diretas do Bolsonaro com a família do Queiroz e indiretamente com as milícias, tudo isso que pode queimar um candidato numa próxima eleição, a reeleição, o Dória bateu o olho e falou assim, mas esse público conservador, esse que o Olavo cultivou com tanto carinho, né, que o Nando Moura e a turma dele alimentaram aqui no YouTube, inclusive com conceitos mentirosos, coisas que não existem, como a tal ideologia de gênero. Isso não existe. Isso é uma coisa criada na Igreja Católica por um grupo que é continuidade do grupo da Inquisição, e que não tem sentido no mundo acadêmico. Não existe uma ideologia de gênero, não existe. O que existe é sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero, que são coisas importantes que não adianta querer tampar com um lençol e fingir que não existe, e que ao fazer isso, se você tentar fazer isso, você vai transformar a vida de milhões de brasileiros no inferno, que são as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da do seu sexo biológico, e ainda vão criar um poço de preconceito e ódio capaz de aumentar a violência contra gays, enfim. É ridículo. O Dória proibiu nas salas de aula, com muito estardalhaço no Twitter, uma cartilha que discutia essas questões voltadas para pré-adolescentes ou adolescentes de 13 a 14 anos, isso se ele entrou no período normal da escola e tudo, porque vai ter gente lá com 15, 16 anos aprendendo isso. Ou seja, é uma idade em que o cara já está fisicamente apto para entender o que é sexo, para praticar sexo, para se trancar no banheiro com Xvideos, vendo tudo quanto é coisa possível de se fazer entre um casal das mais diferentes orientações, enfim. É a hora que você tem que ser prevenido sobre o uso de camisinha, sobre o que é sexo. É hora de você aprender isso, aprender mesmo, como disciplina na escola, para você evitar o bullying no ambiente escolar e fora dele, evitar a violência no ambiente escolar e fora dele, evitar suicídio adolescente, porque o jovem precisa se entender, saber como opera o corpo, como opera a ligação entre o corpo, o nosso corpo biológico e a nossa cabeça. Isso é educação. Não adianta quererem tampar o sol com a peneira ou achar que o pai vai explicar isso em casa, porque o pai é de uma outra geração. Aliás, uma geração que não é uma geração conservadora, que fazia tudo direitinho, não. Eu tava lembrando aqui, enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, de uma música da Jovem Guarda, que era uma versão dos Beatles, chamada, a música dos Beatles, I Should Have Known Better. E os caras fizeram uma versão assim, eu acho que foram os Incríveis, se não foram, desculpem, os Incríveis, eu acho que foram os Incríveis. A música dizia, deixa essa boneca, faça-me o favor, vem depressa, vem brincar de amor, hey, hey, hey. O cara quer pegar a novinha, cara. O cara quer pegar a menina que brinca de boneca. Isso tocava no rádio, é isso que seu pai aprendeu. Você acha que seu pai entende alguma porra de sexualidade? Se ele for um conservador careta? Ou quem entende é quem estudou o tema, se debruçou sobre o tema e produziu uma cartilha para acabar com essa porcaria desse preconceito que só gera violência. Aí vem o Dória, que tá na mídia há 30 anos, que conheceu esses caras todos, que promoveu grandes festas, que entrou nos bastidores das emissoras de TV, que sabe que ideologia de gênero, ou seja, uma coisa para convencer as pessoas a fugirem da chamada sexualidade normal, é um tremendo absurdo, porque a normalidade em sexualidade não existe. O que existe são diferentes identificações da sua cabeça com o seu corpo biológico para alcançar o prazer sexual e a afetividade
sexual, afetividade como casal. E isso tem que ser explicado, porque nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Isso existe desde o início dos tempos e vai morrer existindo. Então o que vocês querem, cara? Pegar a população gay e matar a população gay, como já se fez em vários períodos obscuros da humanidade? Cara, isso é ridículo. Então um governador do estado que cuida do ensino médio, público, tira da escola a cartilha que ensina pré-adolescentes que estão na idade de descobrir o sexo e que transam no banheiro da escola a usar camisinha, a entender o outro que pensa diferente. Cara, é de uma estupidez gigante. Agora, por que o Dória abraça esse discurso? Ele abraça esse discurso porque lá atrás, e aí é que eu tenho que entrar no dano que o Bolsonaro faz e citar, eu não vou dar nome aqui, mas citar um youtuber gamer com 2,3 milhões de inscritos que discutiu comigo ontem esse assunto no Twitter, de forma muito civilizada, tá bom? Mas ele disse, eu lembro do Lula que também ofendia gays e que foi chamado de racista até pela sua ex-esposa. Exclamação. Tudo isso precisa ser combatido, mas vamos olhar mais para os atos e menos para as palavras. Então, essa tem sido a defesa de pessoas inteligentes que eu conheço sobre o Bolsonaro. Cara, Maurício, você comenta demais o que ele diz, não o que ele faz. Ele mesmo vai pro Twitter reclamar. O que eu digo, a minha briga com a imprensa, isso aí todo mundo bota manchete. Agora, o que está acontecendo de bom no Brasil, ninguém mostra. Recuperação da economia. Bolsonaro, é porque o que você fala é muito nocivo. Se você não falasse abertamente sobre isso que você fala, se você não levasse de forma até covarde e antiética um livro que nem era do MEC pro Jornal Nacional, para enfiar o dedinho naquele buraquinho que você adora, para ficar falando de kit gay e deixando os falsos moralistas saírem dos seus buracos para assumirem seus preconceitos e transformar a vida de quem é gay ou de quem tem gay na família no inferno, não existiriam Dórias. Porque a gente estava indo num caminho de aceitação, de compreensão. Então quando joga o Lula nessa, é pegar coisas privadas do Lula que pinçam para tentar comparar com os discursos públicos do Bolsonaro. É horrível, olha a posição que vocês colocam a gente, tem que defender o Lula. É uma merda, mas vocês é que jogam o Lula na conversa. Lula tá preso, babaca. E se não tiver é por culpa do Moro, que fez besteira na Lava Jato, tá bom? Eu tô falando de discurso público, eu tô falando de moldar a opinião pública, eu tô falando de um presidente que se elegeu com o apoio de gente preconceituosa. Aí um menor de idade toma chibatada, é torturado porque roubou um chocolate, você vai dizer, isso teria acontecido, não pode culpar o Bolsonaro porque o jovem tomou chibatada. Mas uma pergunta que se faz é, se o discurso não fosse esse polarizado de ódio, será que ele teria levado chibatada? Se o cara que deu a chibatada não soubesse que ele está agindo de acordo com o inconsciente coletivo dessa turma que acha isso, que bandido bom é bandido morto, você não acha que existe uma possibilidade desse cara não ter enchido o moleque de porrada, inclusive com medo de se ferrar? As palavras têm peso. As palavras, quando vêm de um político, são a imagem de uma nação, interna e externamente. Que o diga esse incidente agora recente com a Amazônia, onde sim, interessa quem tem razão, mas fica pequenininho perto do mais importante, que foi chamar o presidente da França de idiota, a mulher dele de mocréia, sei lá o quê. Isso é que a gente não pode permitir. E os aproveitadores como Dória usam desse discurso, por quê? Pegam um Bolsonaro desgastado, mas sabem que essa parcela de eleitor tá aí. Essa parcela de eleitor tá aí. E em vez de ajudar a esclarecer essa parcela de eleitor, para ter um Brasil mais inclusivo, com mais respeito às pessoas e com mais compreensão e tolerância quanto a diferenças que jamais vão desaparecer, porque sempre houveram na história da humanidade, o cara não. Ele mira esse público e fala, Bolsonaro não vai conseguir pegar esse público nas próximas eleições, porque esses podres do Flávio estão para estourar, o Flávio está diretamente ligado ao Bolsonaro, cheque na conta da primeira-dama, então eu vou ser uma espécie de Bolsonaro ficha limpa. É isso que o Dória está tentando ser. É isso que ele não é isso que ele nunca foi. Ele nunca foi o preconceituoso de tirar cartilha de sexualidade da escola. Sexualidade é sim coisa para se aprender na escola. Não estamos falando de criança de 6 anos, estamos falando de pré-adolescentes e adolescentes que têm que ser informados e que não vão ter informação em casa. Então o que ele está fazendo é jogar para a plateia do jeito mais covarde, se aproveitando, vou ser franco,
da ignorância das pessoas. Porque se você acredita, meu amigo, que existe ideologia de gênero, vou até deixar a palavra escrita, ideologia de gênero, você é ignorante. Isso não existe. Não existe um complô global para acabar com as famílias, normalizando formas não naturais de sexo. Existem milhares e milhares de estudos científicos sobre o tema que são inconclusivos, mas que já provam uma coisa que é inquestionável, que algumas pessoas vão nascer com um bilauzinho como eu, vão olhar para uma mulher, não vão sentir nada, vão olhar para um homem, vão se apaixonar. Isso nada vai mudar. E vice-versa em sexo contrário. Vai ter pessoa que vai se olhar no espelho e vai falar, não me sinto bem dentro desse corpo, eu preciso de um par de peitos, eu preciso de um cabelão e eu preciso ter uma identidade feminina. Isso é uma questão de autopercepção, não é uma doença, porque não está fazendo mal nenhum a terceiros, veja bem. É diferente, por exemplo, da zoofilia ou da pedofilia, que você precisa ou atacar um animal, pegar uma galinha, uma bezerra, como já fizeram inclusive Bolsonaro e Lula, ou uma criança, como o cara da música. É gente que vai buscar sexo consentido com gente que se sente atraída por pessoas que pensam da mesma maneira. Isso não pode ser crime. Isso não é crime. E ninguém vai ser convencido a ser gay se não for, meu Deus. Ou vice-versa. Voltando à questão da música, eu gosto muito do exemplo do glam rock, onde todo mundo era gay, aparentemente, porque era moda. Era moda se vestir como gay, pintar os cabelos. Passou a moda. Você acha que eram todos gays? Vocês acham que todos iam pra cama com homens? Os que iam é porque gostavam, eram bissexuais ou eram gays, mas a maior parte não. A maior parte fazia os trejeitos, botava maquiagem, deixava o cabelão crescer, porque era moda. Depois que passou a moda, cortou o cabelo, ficou na boa. Aliás, é engraçado ver, né, que o Freddie Mercury, que foi um gay que se assumiu mais tarde na vida, que sempre teve trejeitos femininos, nos anos 80 deixou um bigodão, cortou o cabelo, tirou a maquiagem totalmente. E aí é que ele foi ter problema nos Estados Unidos, porque o pessoal olhou pra ele e falou assim, epa, isso aí é o típico gay de São Francisco, que é o gay não feminino. Estuda a carreira do Queen que você vai saber. Essa foi a fase mais difícil do Queen, foi quando o Fred assumiu aquele bigodão, aquele estilo. Foi quando ele tirou o cabelão e os trejeitos, porque o cabelão e os trejeitos as pessoas associavam com a moda. Já o bigode foi uma bandeira, fala assim, não, eu sou gay. E a vertente preconceituosa do rock, que tem muita gente preconceituosa, eu sei que eu toco rock, o heavy metal no geral, né? Quem sofreu muito preconceito também, o cantor do Judas Priest, quando se assumiu gay. Putz grila, o cara demorou 10 anos para retomar o prestígio que ele tinha na carreira. Mas isso é outra história. Voltando ao Dory. Cara, você sabe que isso é uma grande palhaçada, você tem inteligência para isso, você tem formação para isso, você tem conhecimento do mundo para isso. Você está sendo um empresário covarde que está pegando um nicho de mercado para se aproveitar dos erros do Bolsonaro e chupar para você, chupar é foda, o público dele. É isso que você está fazendo, cara. Isso é visível, isso é claro, isso é covarde. Acorda, olha no espelho, tenha vergonha nessa cara. Enquanto isso, a verborragia do Bolsonaro não acaba nunca. Tá lá ele dando 10 para a economia da ditadura militar, que deixou a gente na hiperinflação e demoramos mais de uma década para poder corrigir a cagada e botar o Brasil no curso de novo. Ah, tá difícil. Hoje eu tava no mood full pistola, me perdoem. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike. E se você, por favor, for daqueles caras que acredita nesse negócio chamado ideologia de gênero, que acha que a sexualidade do seu filho vai ser influenciada pela escola, dando informação para ele sobre os fatos científicos já comprovados sobre sexualidade, sobre sexo biológico, que a gente nasce, orientação sexual, o que a gente gosta, identidade, não ideologia de gênero, que é como a gente se vê e quer ser, meu amigo, você está no canal errado.